Pessoal, parece que a conexão aqui caiu. Não sei se foi a minha, se foi da Raquel. Pena, mas vamos retomando aqui. Deixa só a professora Raquel entrar. Agora deu, gente? Agora deu. Professora, será que foi a minha internet? Deve ter sido, né? Mas, ô, gente, vamos esperar um pouquinho, né? E a gente retoma do terceiro foco. Eu acho que mexeu tanto com o sistema, que eu acho que o sistema de todo mundo, a internet travou. Acho que foi isso. O Miguel tá aqui do meu lado e falou: Nossa, no momento que tá falando de criança, travou. Às vezes o sistema é assim, eu acho que é muita informação, a internet trava. Gente, como dizem, né? É um novo, né, momento, é uma live, a internet não colabora, mas a gente É, está aqui. Se não colabora, a gente persiste. é verdade. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é a minha internet mesmo que tá ruim. Vamos aguardar só alguns minutinhos. A gente já pede desculpas, viu, gente? Porque não tem como. Na live passada foi a minha, agora é a sua. Desiste! E a gente falou, não, vamos trocar, porque a internet da Mirella é melhor. Mas aí a minha fica boa, a sua fica ruim. Ô, gente, Faz parte, né? A internet, a conexão de internet é assim mesmo. Quando a gente menos espera, acontece. e sabe o que é o mais triste? Que todo mundo paga caro pela Não é? internet e não funciona. É impressionante como que é isso. Raquel, inclusive, já deixa no esquema. É isso mesmo, é o campo morfogenético que tá atuando aí. A tia ele matou a culpa do Raquel, eu acho que a minha internet realmente está com problema. Se você puder acessar depois no seu computador e colocar e deixar já esquematizada a musiquinha. Não, sim, pode deixar aqui. A última, essa eu acho que se a pessoa não chorar. Eu já tô querendo chorar desde o início, imagina na última vez. Na hora que a gente for, viu, gente? Tem que ficar até o final, porque a música do final é uma surpresa. Surpresa. Se você já chorou com o filme, o Rubens perguntando qual é essa live agora? Continuação da última live. É porque mexeu, Rubens. Era tanta gente que mexeu em energia. Eu acho que a questão da internet travou. É tanta emoção que eu acho que travou. Mas, Verdade. enfim, a gente vai, nós somos persistentes, não desistimos nunca, né? E, assim, professora Mirelle, vimos aqui online professor João, professora Silvia, professora Mariana, né? Professora Manuela, Bárbara. Bárbara, que desde o início. Diz a Bárbara que ela falou que quer uma live sobre o filme Rei Leão. Ah, Ela me também mandou. é sistêmico. Vanessa aqui, gente, Vanessa que viu o filme hoje. É tanta gente, cada aluno, gente, vocês, alunos, são especiais demais para a gente, Verdade. né? Não seria possível essa live se não fosse vocês. Acredite. Né? Nossos familiares também, que aqui a gente não exclui ninguém. Todo mundo pertence ao nosso sistema. São sistemas distintos, né? Mas que se conectam. Exatamente, exatamente, exatamente. Então, será que agora não travou mais não, né? Travou tudo, mas agora tá tranquilo, tá bom? Internet boa, voltamos. Dá Voltamos. só um ok pra gente agora, sem travar, né? Acho que deu, né, Raquel? Deu, ai, que Aí eu nem bom. sei mais onde se parou, onde, né? Qual Eu parte falei, eu tava falando da criança. Vamos falar o seguinte, a gente, né, a gente estava falando, né, da adoção e que sobre um olhar sistêmico são três focos, né? Isso. Os pais biológicos, né? E normalmente muito dos emaranhamentos surgem com a exclusão dos pais biológicos. Aham. Você, professora Mirelle, comentou dos pais adotivos, Uhum. do amor dos pais adotivos. Isso. E Desse amor agora a que gente deve ser incondicional, né? Exatamente, exatamente. E agora a gente está indo para o terceiro foco, que é o quê, gente? A criança. E aí eu comecei a perguntar, onde que está esse amor? Onde que está esse amor? Esse amor, eu fiz algumas perguntas, e aí vamos parar, né, depois que eu fiz as perguntas. Que eu acho que esse é um momento que eu acho que foi por isso que a internet travou. A criança, né, gente, de uma forma geral,
Ela quer pertencer ao quê? Ao seu sistema de origem, à sua família de origem. Mas quando olhamos para uma pessoa adotada, devemos levar em consideração que essa pessoa, ela tem um destino difícil. Não devem ser vistas com piedade, pena, pelo contrário. São geralmente pessoas que têm uma força extra e conseguem carregar um destino difícil, pesado, o que de muito de nós não conseguiríamos. Quando os pais adotivos omitem da criança a existência dos pais biológicos, a criança adotada tende a sentir uma confusão, a uma insegurança. Isso acontece porque os pais adotivos se dizem ser seus pais biológicos. Mas a criança sabe, na sua alma, que ela pertence a outra família. E às vezes, né, também não é incomum, né, gente, que as características físicas são diferentes. E evidencia para aquela criança que ela é diferente, que ela não pertence àquele sistema. Portanto, os pais adotivos dessa criança não podem querer ocupar o lugar dos pais biológicos. Porque se eles fizerem isso, eles estão excluindo os pais biológicos do sistema. E toda exclusão gera emaranhamento. Quando os pais adotivos assumem o papel dos pais biológicos, a relação deles com a criança tende a enfraquecer. E aqui, gente, não quer dizer que os pais biológicos devam ser amados pelos seus filhos, mas precisam existir gratidão dos filhos em relação aos pais. Pois foi por causa deles que tiveram a vida concedida. Aqui, pessoal, é a ideia o seguinte: eu sou grata aos meus pais biológicos por ter me dado a vida. Porque se não fosse eles, eu não estaria aqui. E aí, não importa os motivos que levaram a fazer isso. Eles perdem, né? E os pais adotivos, né? Não importa o motivo. Aquela criança, ela tem que ser grata. E outra coisa, a partir do momento que os pais biológicos, eles entregam a criança, eles perdem o direito de criar e de decidir sobre ela. Eles perdem o direito do amor. Por isso que aqui, a reflexão que a gente faz é o seguinte: a criança, ela deve olhar para os seus pais biológicos com um olhar de gratidão. Honrar, obrigado por ter me dado a vida. Aqui a gente não está pedindo, vamos chamar os pais biológicos junto com os pais adotivos e todo mundo cuidar. Não. Porque quando os pais biológicos entregam aquela criança, eles perdem o direito sobre aquela criança. Né? E aí, e fluidez. É a criança olhar para os pais biológicos e falar, né? E elas devem falar o seguinte: eu devo a vocês a minha vida. Eu sou grata a vocês. Mas agora eu sigo a minha vida. E aí elas vai se despedir definitivamente dos pais biológicos, né? E vai agradecer por terem lhe dado a vida. E aí elas vão poder seguir em diante em relação aos pais adotivos. Negar esse direito a uma criança é uma forma de subtrair a força da possibilidade de ter sucesso no processo de adoção. Não importa, né, gente? E aí, o que acontece? Às vezes, os pais os pais adotivos, me perdoem, têm medo de contar isso para a criança, com medo de insegurança. Mas essa insegurança aumenta se essa informação não é dada. Porque na alma, a criança sabe que ela teve um sistema anterior.
É fenomenologia, né? A gente não consegue, lá dentro ela não sabe. E é por isso que essa informação, né, não pode ser negada. É, e aí, quando a gente inclui os pais biológicos, quando essa criança honra os pais biológicos por terem lhe dado a vida, o sistema ganha força, essa criança se liberta para seguir adiante. E outra coisa, gente, só para finalizar, é o seguinte, que os pais adotivos, eles precisam merecer adotar essa criança. Por isso que a gente até tem aquele estágio de convivência, porque os pais adotivos têm que demonstrar o amor para terem o direito de adotar essa criança. E aí, no caso da blogueira, né, professora Mirelle, você vai falar do ponto de vista dos pais adotivos, aqui eu só vou falar em relação à criança. Essa criança tem um destino difícil, porque foi uma criança que teve seu sistema original, que foi da ela nasceu, dos pais biológicos. Essa criança foi adotada, passou por um segundo sistema, e aí, nesse segundo sistema, ela é novamente excluída e foi para um terceiro sistema. É uma criança com destino difícil. Então, assim, por isso que a gente bate que é um ato de amor, né? Existe amor se a gente for olhar em todos esses três focos, nos três mais importantes focos, mas a gente tem que olhar, né, aqui sem julgamento, sem intenção. Né? Então, assim, é uma criança com destino difícil. Conta pra gente, professora Mireille, né? Igual já perguntaram pra gente, com relação, né, essa questão da blogueira que adotou e depois devolveu a criança, até fazendo relação aqui no direito brasileiro, que isso não pode acontecer, né? No Uhum. nosso sistema. Verdade. Esse caso ele foi muito divulgado, né, nas redes midiáticas aí, então acabou que boa parte da população tomou conhecimento de um assunto que foi muito polêmico, até porque essa blogueira ela tem muitos seguidores e isso realmente repercutiu mesmo. E foi uma situação em que houve ali, né, um casal que adotou uma criança chinesa. E ela, né, essa criança ela tem ali um espectro de autismo. E em razão disso, depois de 2 anos, foi uma adoção internacional. E depois de 2 anos, os pais decidiram devolver a criança. No início da live, que eu falei que, do ponto de vista jurídico brasileiro, a adoção é um ato irrevogável e retratável. E existem alguns julgados no STJ permitindo aí a revogabilidade da adoção em casos de adoção unilateral. Mas não foi o caso de uma adoção unilateral, foi o caso de uma adoção em que o casal passou por um processo de adoção, eles se inscreveram ali, né? Aquela família se inscreveu ali naquele cadastro para buscar uma adoção de uma criança de um outro país, uma adoção internacional. E esse casal, eles já tinha ali mais 4 filhos. Tinha mais 4 filhos e adotaram essa criança. Então, a professora Raquel muito bem disse que essa criança foi excluída por um novo sistema. Então, ela já foi excluída do sistema originário dela, dessa família originária, a família consanguínea biológica, ela foi adotada por uma outra família. Essa família devolveu essa criança. Se fosse aqui no Brasil, creio eu que isso não seria possível, eles não iriam conseguir, justamente por ser um ato irrevogável e retratável, até porque as mitigações do nosso ECA, né, que o STJ vem fazendo, é justamente nesse melhor interesse daquela criança. O melhor interesse da criança realmente está inserida ali no núcleo familiar. E a prioridade, de fato, é que a criança permaneça na família natural, na família consanguínea, mas nós sabemos que em diversas situações isso não é possível. E manter essa criança na família natural, na família biológica, pode gerar, inclusive, um problema ali, um certo não desenvolvimento, né, daquela criança. Então, aquela criança ela vai se tornar um adulto com alguns problemas, alguns emaranhados, sobretudo em razão de inobservâncias aí do melhor interesse daquele indivíduo, daquela criança. Então, essa criança, né, esse casal que adotou essa criança chinesa,
Quais seriam, né, esses motivos? Nós não estamos aqui para julgar esse casal, quem somos nós? Mas quais seriam esses motivos que levaram a esse casal, a essa família, a buscar a adoção de um menino de uma outra cultura, de uma outra nacionalidade? Então, como a professora Raquel disse, né? A adoção, gente, ela tem que estar pautada no amor. E o foco principal nós estamos falando aqui dos focos, né? Para um processo de adoção de sucesso. E o foco tem que estar voltado para a criança. A criança tem que estar ali recebendo esse amor incondicional. E quais seriam esses motivos que levaram a esses pais adotivos a se inscreverem, a quererem adotar aquela criança? Quais foram esses motivos? Nós não sabemos, né? Isso é de foro íntimo deles. Mas por isso a importância desse estágio de convivência, porque o argumento deles foi que essa criança, por ter sido uma adoção internacional, não teve ali no relatório daquela criança a indicação de que ela tinha espectro de autismo. Mas quantas crianças que são diagnosticadas com espectro de autismo com 6, 7 anos de idade? Se você adota ali a criança com 5, 6 meses de vida, você não tem esse diagnóstico mesmo. Então, não seria um subterfúgio, um argumento plausível para gerar uma para gerar uma devolução de uma criança, se a gente fosse pensar do ponto de vista jurídico. Mas o nosso aspecto aqui não é jurídico, né, professora Não, Raquel? isso. Vamos deixar o aspecto jurídico para um outro momento. Aqui a nossa ideia é trazer um aspecto sistêmico, um olhar sistêmico para essa relação. Então, infelizmente, a live caiu, né, no momento que a professora Raquel estava falando da criança, que seria o terceiro foco dessa relação para se estabelecer uma relação de sucesso entre os pais adotivos e aquela criança. Então, o primeiro foco seria a inclusão dos pais biológicos. E, como bem disse a professora Raquel, a ideia, gente, não é vangloriar os pais. Oh, meu Deus, eles são ótimos. Não é isso. A ideia é simplesmente gratidão a esses pais por eles terem dado a vida ali àquele indivíduo, àquela criança. Tá? Então, é incluir esse sistema justamente para não gerar um emaranhado. O segundo foco está voltado aí para os pais adotivos. Então, nós temos aí os pais adotivos naquela ideia de dar amor incondicional. Então, o objetivo e o motivo maior que tem que estar envolvido naquela relação é esse amor. Um amor que não espera nada em troca. O terceiro foco seria aí o foco da criança. A criança ela tem que ser vista e ela tem que estar ali naquele lugar dela, porque cada um tem o seu lugar. Ela tem que estar ali naquele lugar dela recebendo amor. A função dela é receber amor para que ela possa ali desenvolver e se tornar uma pessoa que consiga caminhar com as próprias pernas, livre de qualquer emaranhado. E um quarto foco, né, que nem sempre vai ocorrer em todos os processos de adoção, seria o foco do intermediário. Como que aquela criança chegou a ser levada ali para a adoção? Né? Nós sabemos hoje que, infelizmente, existem aí pessoas que cometem, né, delitos, inclusive internacionais, tráficos internacionais aí de criança. Então, isso existe, não é tão divulgado, deveria, mas existe. Então, como que aquela criança chegou naquele estágio de ser adotada? Será que realmente foi em decorrência ali de uma entrega dos pais biológicos? Foi uma em razão da perda do poder familiar daqueles pais? Foi um caso, né, de violência doméstica? Foi um caso de abuso sexual? Foi um caso de, né, uso de entorpecentes? Então, como que aquela criança chegou ali para aquela instituição? Então, ela passou por uma instituição. Então, esse intermediário, ele também deve ser visto. Porque quando ele faz um papel, né, maravilhoso, é uma bênção na vida daquela criança. Mas se aquela criança ela foi ali tomada dos pais, né, roubada, vamos dizer assim, dos pais, esse intermediário, né, ele pode ser um desencadear ali de um maior emaranhado daquela criança. Então, o foco no intermediário também, em alguns momentos, é muito importante. Então, vejam, gente, nós tratamos aí acerca do olhar sistêmico aí, acerca da adoção, e agora a nossa live também é fazer essa relação com o filme. Todo mundo deve estar perguntando, né? Todo mundo falando sobre esses três focos, nós estamos falando dos três focos, da adoção sobre esse olhar sistêmico, e cadê o filme? Cadê o filme? Todo mundo querer saber do filme, né? Então, a gente, lá e Uma Jornada para Casa é um filme, assim, maravilhoso.
Ah, muito. Toca, Quem não toca. chorou? Quem que Nossa. não chorou, né? Toca aí o coração de todo mundo. Realmente é muito bonito de se ver ali aquela história, né? E, de certa forma também muito triste. Mas é um filme de 2016 e ele conta ali a história de Saru. Saru, ele, juntamente com seu irmão, aos 5 anos, ele se perdeu ali no centro de Calcutá e não conseguiu encontrar, né, o irmão, se perdeu do irmão, não conseguiu voltar para casa e aí ele ficou vagando por Calcutá. Ficou vagando pela cidade e não sabia como retornar ali à sua origem, ao seu sistema. E nesse processo, né, de tentar encontrar ali a sua família, a sua mãe, sobretudo, né, porque a ideia dele estava sempre ligada à mãe e ao irmão. Então, essa ideia de tentar ali, conseguir voltar para o seu sistema originário, o seu sistema principal, ele passou por muitas situações, por muitas adversidades, né? Ele foi quase que ele que foi abusado sexualmente, pessoas querendo explorá-lo. Então, foram situações assim de muita dificuldade. Então, realmente, naquele momento, percebeu-se que aquela criança tinha um destino muito difícil. Então, realmente, aquela criança, o Saru, ele mostrou ali que tinha um destino muito difícil. Por mais que ele tentasse ali aquela busca por encontrar a sua família, a sua mãe, ele não conseguia, né? Até a ponto dele chegar e ser levado para uma instituição ali de crianças, né? De crianças que estavam abandonadas. É, e tem uma parte muito, né, muito importante, assim, muito marcante do filme, que nesse momento que ele está nessa casa, né, de acolhimento ali daquelas crianças, uma assistente social, né, chega para ele e fala, olha, tem uma família querendo lhe adotar. Mas aí a pergunta, né, e o questionamento que ele faz, você tentou encontrar minha mãe? Então é justamente essa ideia dele tentar permanecer no seu sistema de origem, no seu sistema originário. Então, para a criança, gente, para a criança, manter essa criança no sistema originário, para ela é muito melhor, porque ela é ali que ela tem aquele sistema, foi ali que ela nasceu, e é ali que ela tem sentimento, e é ali que ela desenvolveu afeto. Então, é uma parte muito importante do filme que nós conseguimos aí identificar justamente essa ideia de que Saru quer permanecer ali na sua família biológica, na sua família natural, no seu sistema anterior. E, inclusive, do ponto de vista jurídico, o ECA, inclusive no artigo 39, o parágrafo primeiro dispõe que a adoção, a adoção deve ser de caráter excepcional. Então, deve-se tentar manter ali aquela criança no seu sistema originário, no seu sistema de origem. Inclusive, demonstra nesse trecho, né, nessa parte do artigo 39, no parágrafo primeiro, essa ideia, inclusive, do legislador, ainda que de forma inconsciente, não pensando do ponto de vista sistêmico, mas do ponto de vista jurídico, de manter aquela criança ali no seu sistema originário, de permanecer e de observar as ordens sistêmicas, as ordens do amor, né, professora Raquel? Então, como eu disse, a adoção ela deve ser excepcional, de caráter excepcional, e quando não é possível manter a criança na família biológica, na família consanguínea, no sistema originário dela, no sistema primeiro dela, é possível ali também tentar incluir a criança numa família extensa, né? Que no caso seriam os avós, os tios. Mas, quando não é possível, de fato, a criança é levada para adoção. Então, gente, no filme Lion, Saru, ele tenta de todas as formas encontrar a sua família biológica, né, a sua mãe, seu irmão, mas, infelizmente, isso não foi possível e ele é adotado por uma família australiana, né, professora Tá. Raquel? Como que essa família australiana se portou nessa relação? Será que teve ali um olhar sistêmico? Será que a gente consegue observar essas ordens sistêmicas e atuando nessa relação adotiva? Com certeza, né? E aí, a professora Mirelle contou o início do filme. Aqui vai ter spoiler, viu, gente? Se vocês não. Tem que avisar, né? Quem não viu, mas não tem problema, o filme não vai perder a beleza dele. Não vai perder. E aí, gente, Saru, a primeira parte do filme é muito triste, né? E eu vou falar da segunda parte, quando o Saru ele é adotado. E aí ele chega na Austrália. E aí ele é recebido com todo amor que um ato de adoção tem que ter. Então, quando naquela cena do aeroporto, que chegam os pais adotivos, ele abraça, assim, e tem aquele ato de amor, tem aquele ursinho que entrega para ele, né? Enfim, é muito bonito. E aí, nessa primeira parte do filme, tem uma cena que é muito marcante,
quando a mãe adotiva, né, que é feita pela Nicole Kidman, a Sue, ela chega assim, tá dando banho no filho dela, no Saru, e fala: um dia você vai me contar a sua história. E eu estou a todo ouvido. E aí, o que que é isso, gente? É um respeito dela pela origem do filho, pela história do filho. Porque ela sabe que ele tem um sistema anterior, que ele teve pai, né? Que ele tem pai. E aí, mostra no filme a chegada de um irmão. Só que aí, diferente do Saru, esse irmão, ele se sente muito excluído, ele tem problemas. E aí, tanto é que tem tantos problemas, emaranhamentos. Claro, a história não conta sobre ele. O que dá para perceber no filme é a exclusão dele diante daquela família. Tanto é que tem vício com relacionado a drogas, pesadas, e sempre ele se sente excluído, rejeitado daquela família, né? E aí a gente vê duas adoções, né? Uma com alguns emaranhamentos e a outra, né, de outros emaranhamentos. E aí o filho, né, infelizmente, né, usando drogas, enfim. Só que aí, o que acontece na história de Saru? Saru, ele passa por um curso de administração, de hotelaria, e aí, quando ele vai para Melbourne, isso, eu acho que é isso. Ele vai, né? Aí ele vai e conhece alguns amigos indianos, e ele sempre sente esse incômodo de não saber o seu lugar. Ele não sabe o seu lugar. E aí ele desperta uma vontade muito forte de buscar onde veio. E aí tem uma cena também no filme que é muito interessante, que ele tá nessa casa desses amigos indianos, e aí ele vê aquele doce vermelho, rosinha, e aí ele lembra do dia que ele estava com o irmão dele, foi até o dia que ele se perdeu, e que aí ele falou do doce pro irmão dele, né? E aí ele relembra daquele sistema anterior. É uma cena muito marcante, né? E aí, a partir deste momento, surge essa necessidade dele encontrar o seu lugar, dele reconectar com o seu sistema, né? Porque sempre tinha esse vazio de não saber qual que é seu lugar, de não saber qual que é o seu lugar. E aí, com essas memórias que foram ficando cada vez mais fortes, o Saru, ele vai e começa, né, esse processo de busca para saber o seu lugar, para saber cadê a sua família de origem, né? E aí, porque ele sempre sim sente essa necessidade, né, de se encontrar, porque ele achava, né, ele falava para os amigos dele: eu estou perdido, eu não sei de onde eu vim. E porque diferente, gente, do que acontece na adoção, o Saru, ele se perdeu, né? Ele não foi entregue à adoção. O vínculo ainda existia, né? Porque ele não foi entregue, ele só se perdeu, né? E outra cena importante é o seguinte: é quando o Saru começa todo esse processo para achar seu lugar, e aí ele vai conversar com a mãe dele, com a Sui. E aí ela demonstra um amor incondicional pelo filho. E ela fala o seguinte, que ela deixou de ter filhos biológicos porque ela não queria, mas ela poderia ter tido filhos biológicos, mas ela preferiu não ter. Foi uma escolha do casal não ter filhos biológicos. E aí isso que a gente tá diante dessa cena, gente, um amor desinteressado, simplesmente pelo ato de doar amor. Que mesmo o filho tendo seus passados com destinos difíceis, o ato de amor nessa adoção estava presente porque ela não importava. Ela não importava. Até nesse momento ela fala do outro filho dela, ela fala: não, mas aqui é o meu amor, não importa. É isso que move uma adoção. É isso que move a adoção. E aí, né, gente, a Sui sempre incentivou ele a buscar mais sobre a sua família biológica. Só que o Saru, ele começou essa jornada de volta para casa sozinho, sozinho. Ele colheu mais informações de onde poderia encontrar sua família de origem. E aí mostra, né, todo esse processo, que a gente não vai falar todo, mas assim,
E ele resolve fazer isso sozinho, sem a ajuda de ninguém. Inclusive, ele tem problemas com a namorada nessa época, porque ele começa a querer saber qual que é o seu lugar. E aí, ele se afasta, ele perde emprego, enfim, ele sai do emprego. E aí, ele tem muito medo no início de contar isso para os pais adotivos. Porque ele é como se ele fosse ingrato por todo aquele amor que os pais adotivos tinham dado a eles. E aí, no momento em que finalmente ele encontra a sua casa, né? A sua casa, onde que ele morou, qual é o seu lugar, ele vai e conta para os pais adotivos. E aí, quando os pais adotivos finalmente, né? Ele fala, filho, vai achar essa casa, vai achar, né, essa sua mãe. Procure ela mesmo, vai de encontro e incentiva. Porque lembra daquela primeira cena? A mãe sempre esteve disposta. Um dia eu quero ouvir sua história. Estou aqui para ouvir sua história. Eu honro a sua história. E aí, gente, ele teve né, esse medo no início de contar para a mãe adotiva que ele estava procurando, mas com medo de ser a ingratidão, e a mãe foi tudo totalmente amorosa, como é o ato de adoção, e incentivou a ele ir. E aí ele foi para a Índia, retornou, né? E lá ele reencontrou a mãe, né? Ele reencontrou a mãe, e essa cena é muito emocionante. E aí a cena que quem não chora, né? Fala assim: olha, eu encontrei as pontas soltas. E ele liga para a família e fala: eu encontrei as pontas soltas. E vocês são a minha família. Vocês são a minha família. E até a minha mãe sabe disso, que vocês são a minha família. Mas eu precisava encontrar o meu lugar. E quando a gente está nesse filme, gente, o que a gente vê aqui? Um ato de amor sublime, um reconhecimento à família biológica, um reconhecimento à família adotiva, aos pais adotivos, que fizeram todo esse processo por atos de amor. Não teve exclusão, né, gente? Não teve exclusão. E o filme Lion, gente, é baseado em fatos reais. Existe, sim, a história do Saru, né? E é isso que a gente quer demonstrar. E quando a gente faz esse processo de adoção, quando a gente reflete sobre esse processo de adoção, inclui todo mundo e fala do direito de cada pessoa a pertencer, é isso. É um sucesso. Quando a gente inclui, não exclui ninguém e cada um está no seu lugar, né? É isso que é importante, né, Uhum. professora Michele? Verdade, verdade. E assim, para sintetizar, né, tudo que a gente falou, né, até porque a live, né, a internet caiu. Gente, desculpa, eu fiquei meio emocionada aqui na hora que eu vi a Raquel se emocionando, me emocionei junto. E assim, eu queria até sintetizar, né, alguns pontos para que todos pudessem aí, até porque alguns entraram agora, até para poder demonstrar aí, através, né, do pensamento sistêmico, quais seriam aí as questões, os pontos que devem ser considerados para que um processo de adoção seja de sucesso. O que fortalece ali, fortalece ali naquele processo de adoção. Então, o que fortalece, né? Fortalece ali naquele processo de adoção é justamente cada um saber o seu lugar. Os pais adotivos têm que saber o lugar dos pais biológicos e permitir esse lugar, sabendo que os pais adotivos são o segundo para aquela criança. O pai biológico, aquele sistema é o primeiro sistema daquela criança. Então, não é possível romper com essa ordem. Se a gente rompe com a ordem, a gente rompe com a ordem da hierarquia, que nós falamos na live anterior, quando a gente estava falando sobre as ordens do amor. Então, romper com essa ordem é romper com a hierarquia. E quando a gente rompe com a hierarquia, a gente pode desencadear ali um emaranhado. Então, a primeira coisa para fortalecer ali um processo de adoção é justamente saber que os pais biológicos têm o seu lugar. E nós não estamos falando que os filhos devem amar os pais biológicos.
Enfim, não é isso. Até porque eles, como a professora Raquel, né, falou, os pais biológicos, eles perderam o direito de receber o amor dos filhos no momento em que ocorreu ali a entrega daquela criança para adoção. Então, é uma gratidão que os filhos devem ter em relação aos pais biológicos, mas os pais adotivos devem reconhecer o seu lugar, o lugar de segundo sistema naquela relação familiar, tá? Permitir, uma outra questão, né, que fortalece ali o processo de adoção, é permitir que essa criança tenha, que saiba a sua origem, saiba ali o seu lugar, saiba da onde ela veio. E também colocar as necessidades da criança em primeiro, em primeiro plano. Não colocar os interesses do casal ou os interesses daquela família no primeiro plano. O primeiro plano ali é a criança que está ali recebendo amor. Tá? Então, esses seriam aí as questões, né, os pontos de vistas, justamente para poder fortalecer um processo de adoção. E o que enfraquece, então? Nós falamos aí do que fortalece, mas o que enfraquece? É o oposto, né? É impedir que essa criança tenha aí acesso à sua origem biológica, não dar aquele pai biológico o seu devido lugar, é colocar o pai adotivo como sendo o pai biológico, isso não é possível, né? Porque nós estaríamos aí violando essa hierarquia, o que vai comprometer ali todo aquele processo de adoção. Então, eu espero que a gente possa ter trazido aí, né, professora Raquel, um pouquinho do que seria aí esse olhar sistêmico a partir da ideia de adoção. Então, como que a adoção é vista a partir do olhar sistêmico e o que o filme Lion trouxe para gente? É justamente essa família adotiva, né, de Lion aí, do Saru, mostrou que realmente cada um tem o seu lugar. E no momento em que aquela família respeita a origem biológica de Saru, a relação se fortalece. Porque tem uma Sim. passagem do filme que me emociona muito, que ela tá ali, né, conversando com ele virou para ela e falou assim, por que você não teve seus filhos? Por que você não teve seus filhos? Porque ele estava revoltado com a conduta do irmão dele com a mãe. Por que você não teve seus filhos? Você não precisa passar por isso. Você é uma pessoa boa. Por quê? Ela, né, foi forte e disse: eu optei por não ter filhos. Eu posso ter filhos, mas eu não quis ter filho. Eu queria adotar. Eu queria lhe dar amor. Ela recebeu tanto amor, aquela família recebeu tanto amor que ela estava ali desprendida. Ela queria simplesmente doar tudo aquilo que ela recebeu e colocou ali os filhos justamente em primeiro plano. Os filhos eram vistos, os filhos eram olhados. E, inclusive, eles eram tão vistos que, justamente nessa ideia de respeitar a origem de cada filho. A mãe de Saru, né, a Sui, ela. Ela respeitava tanto a origem daqueles filhos que, inclusive, ela nem questionava como que o outro filho, né, envolvendo com droga ali, ele era. Ela aceitava resiliente naquela situação, mesmo sabendo que era uma situação que ela não concordava, mas ela era, né, persistia ali naquela situação como uma mãe mesmo, né? Qual mãe que É não amor. amor, justamente, independente se é biológico ou não é amor. Conduta de Exato. mãe, conduta de pai. Isso, é isso. E é isso que move, né? E desde o início da nossa live a gente vem batendo na tecla, é o amor, este amor, né? É o amor que você dá para aquela pessoa, para aquele filho, Uhum. né? E respeitando, gente, as leis sempre. A adoção tem tudo para dar certo, né? Aqui a gente não tá falando, é um ato muito sublime, enfim. Ô, professor, Mas vamos olhar aqui se tem alguma pergunta, porque eu acho que tinha algumas é, perguntas aqui e acabou que nós não observamos. deixa eu ver aqui se eu consigo ver. Tá, calma aí. Reconhecimento. Em todo o filme, ele está sempre ligado à sua família biológica, assim. Calma aí. É porque agora trava, parece, as perguntas para mim. Professora Calma aí. Raquel, se você quiser ir colocando a música para a gente ir Vamos colocar, gente, respondendo, se né? alguém tiver. Vamos fazer o seguinte: se alguém tiver alguma uma pergunta, aí manda para a gente aqui. Inclusive, eu vi até um questionamento, que não era uma pergunta, mas era um questionamento, falando que a adoção ainda envolve muito preconceito
por achar que aquela Muito. criança vai dar trabalho. Ah, não, adotar É. não, a criança adotada dá muito trabalho, né? E Não. como que você enxerga aquele ato, né? Tá escutando? Sim, E é um ato de amor quando é feito pela ideia correta, que é só de propagar o amor, a adoção vai dar certo. E não olhar com um olhar de pena para a criança. Essa criança adotada é muito mais forte que nós. muito mais. A força que ela veio ali ao mundo, que ela está disposta a ultrapassar todo aquele destino difícil que ela recebeu. Quem somos nós para conseguir superar uma criança que passou por tanto sofrimento, conseguir vencer na vida, se tornar uma pessoa digna? Quem somos nós? Nós temos que bater palmo para todas essas crianças que são adotadas e que demonstram seu caráter, dignidade para se tornarem pessoas dignas, pessoas honestas e que conseguem ali, inclusive, replicar todo o amor que recebeu e dar graças aos pais biológicos e a ser grato aos pais adotivos. Aí perguntaram aqui, os pais conseguem dar amor porque recebem muito amor. Podemos dizer que algumas pessoas, por não terem recebido esse amor gratuito, talvez não consigam disponibilizar um filho adotivo esse amor? Com certeza. Você dá aquilo que você recebe. Tanto é, meu pai me deu pouco. Ele dá o tanto que ele recebeu. E aí dá mais assunto para uma live, né, o professor Mirelle? Verdade. Professores, como direito sistêmico atuaria junto à adoção, talvez trazendo luz para esses casais, tentando entender se é o motivo correto que eles querem adotar e se eles estão disponíveis para esse ato. E quem sabe também passar por uma sessão de constelação familiar. Aquela criança com aquela família. Exato. Uma ótima oportunidade, inclusive, para identificar as reais intenções, tanto daquela criança quanto daquele casal, porque às vezes a criança também não quer ser adotada, talvez para ela seja interessante permanecer ali naquela instituição. E isso também é legítimo. Nós não podemos tirar essa legitimidade aí dessa criança, né? E porque hoje no Brasil são dados, né, de acordo com o CNA, o Cadastro Nacional de Adoção, existem mais de 5 mil crianças disponíveis para serem adotadas e mais de 38 mil pessoas ou casais inscritos ali. Então vejam que tem conversa para todo mundo. A questão toda é que a maioria dos casais exigem ali alguns padrões para aceitar ali uma adoção. Então, né, a maioria quer menina em determinada idade, né, recém-nascida, até 2 anos de idade, 1 ano de idade, e obviamente as crianças mais velhas sempre são as últimas opções, infelizmente. Então, essa ainda é uma realidade, né? Sim. Gente, podemos dizer então que essas pessoas não estariam aptas. Não é apto, é porque aqui a gente não tem preconceito, não existe certo e errado, mas elas têm que entender a real função da adoção, né? Talvez o olhar seja um pouco míope, vamos dizer assim, né? A visão está míope do que realmente é o objetivo, a finalidade de uma adoção. Talvez naquele momento que ela está passando ali, por exemplo, uma dificuldade na família, né, no relacionamento, no casamento, está tendo uma dificuldade com o marido, não consegue engravidar, já tem anos, o marido quer ter um filho de todo jeito e não consegue engravidar. E acaba que aquele casal opta ali por se inscrever naquele cadastro, né, para adotar uma criança, sem saber de fato qual que é a real intenção de uma adoção. Então, talvez é trazer luz para esse casal, demonstrar de fato qual que é o interesse ali daquele casal em buscar uma criança, em querer adotar uma criança, porque aquela criança ali passe a integrar ali aquela família. Então, trazer luz para esse casal pode ser através ali, né, de uma análise mais profunda acerca desse estágio de convivência, fazer com que talvez aquele casal, aquela família ali, por exemplo,
passe, caso eles aceitem, por um momento ali de terapia, né, de uma constelação familiar, justamente nessa ideia também de ouvir aquela criança. Então, essa criança precisa ser ouvida também. Acaba que nessa situação, em muitas vezes, o casal é ouvido, a família é ouvida e a criança, ela não é tão ouvida. Então, é ouvido, né? A gente escutar essa criança possa ali também ajudar esse processo de adoção ter sucesso, né? Fazer com que esse amor chegue naquele indivíduo de fato. Que aquele indivíduo Na criança. na Né? criança. Aquela criança precisa ali receber aquele amor. Mas será que está chegando o amor? É esse o principal questionamento, né? O amor chega? Porque talvez não chega. Talvez os pais estão tentando, talvez não tenha culpa ali dos pais, né? Mas eles estão tentando, eles buscam, mas eles não estão conseguindo, justamente porque já gerou ali um emaranhado. E quando Exato. surge esse emaranhado, né, essa questão, primeiro, a origem desse emaranhado deve ser desvelada, para que a gente possa ir realmente permear, né, naquele indivíduo e fazer com aquela criança e que aqueles pais consigam de fato estabelecer ali uma relação de sucesso, uma relação de amor. É, eu acho que é isso, né, professora Mirelle? É, Mais uma vez, obrigado por todo mundo, a paciência e persistência, porque a internet caiu, né? Vou continuar com a nossa musiquinha aqui para a gente despedir, né? Enfim, a ideia foi falar mais um pouco sobre esse ato de amor e despir de preconceito, livre de intenções e julgamentos. Quando a gente fala em pensamento sistêmico, a gente parte da premissa de livre de intenção, livre de julgamento, livre de certo e errado. A gente não existe isso para o pensamento sistêmico. Então, muito obrigada. Quero agradecer a persistência, a paciência de todo mundo que, né, ficou aqui com a gente do início até o final. Muito, muito, muito obrigada. O Renê tá aqui, gente. Um abraço. Ele tem o nosso direito civil, viu, gente? Segue lá nosso direito civil. Super beijo. Gente, hoje de manhã foi um sucesso a aula com o professor Renê, Mariana e Silvia. Não, eu fiquei emocionada. A gente fica emocionada, é muito bom compartilhar. Enfim, o Miguel, né? Quero agradecer ele aqui. A segunda parte foi ainda melhor. Que bom, a internet não caiu. Né? Agradecer todos os nossos alunos. Chile, Romário, Leti. Ai, gente, vocês são muito especiais. Né? Aqui, né? A Letéia, a gente não consegue ver. Eu tô aprendendo. Barbrinha, muito obrigada. A Barbrinha fez até uma pergunta se no caso se a instituição seria um outro sistema no ato de adoção. Na verdade, sim, a gente tem aquela instituição como um novo sistema, sim. Então, um novo sistema que... a instituição acaba ela se tornando um sistema auxiliar, vamos dizer assim. Exato. Né? Então, está ali dando justamente para fazer a conexão entre o sistema originário, vamos dizer assim, o sistema originário, o sistema biológico da criança, e ali com aquele novo sistema que vai se formar. Então, é muito importante que esse intermediário cumpra esse papel, de ser uma bênção na vida daquela criança. Exatamente. Né? Então, é isso, gente. Quem sabe, né, uma futura live a gente só faz só para responder perguntas. Enfim, um beijo, né, para todo mundo. Obrigada, professora Mirelle, pelo carinho de compartilhar a gente juntas. Né? Enfim, obrigada, né? Um beijão para todo mundo. Um beijo, gente. Muito obrigada, professora Raquel, por me aguentar. Obrigada a todos, obrigada a todos os nossos amigos da Kennedy, aos nossos queridos alunos, a Alexeia, Chico, Romário, todos os alunos que estão, a Ana que está participando, a Adriana. Gente, muito obrigada. A Fran, muito obrigada a todos. A Kedma, todos os nossos alunos são muito queridos. Às vezes a gente esquece de falar o nome de um outro, mas é porque são muitos. Todos são
fazem parte dessa nossa construção do nosso desenvolvimento, seja ele pessoal, seja ele profissional. Então, Shirley, né, que foi minha aluna e tem né, nós temos uma relação muito forte. Então, todos eles estão, estão participam desse nosso novo sistema profissional. Então, vocês pertencem a esse sistema profissional do qual nós fazemos parte. Então, se nós estamos evoluindo, essa evolução também tem mérito de vocês. E quando a gente faz uma live, pensando aí nessa conexão de um assunto que tem um viés jurídico, mas também de um aspecto humanístico, a nossa ideia é justamente trazer um pouco de conhecimento, de poder trazer luz nas relações familiares de vocês, porque a gente sabe que quando o nosso contato é muito acadêmico, a gente acaba deixando de lado o aspecto pessoal. E todos nós temos os nossos emaranhados, todos nós temos as nossas dificuldades, os nossos perrengues para serem resolvidos, e vocês também não são diferentes, nós também não somos diferentes. Então, todos vocês pertencem ao nosso sistema profissional, então, o nosso sistema, a gente respeita vocês, nós somos gratas a vocês por estarem aqui conosco, por ter ficado conosco até nesse horário, até porque já está passando do que a gente imaginava. Já passando, né, do horário. Então, assim, nós somos muito gratas à instituição da qual nós fazemos parte e nós somos gratas a vocês, nossos queridos alunos também, e os nossos colegas de profissão. Exatamente. Um super beijo, viu, gente? Professora Lucélia, beijo para todo mundo. Belo também, o professor Belo passou aqui. Ai, gente, um beijo para todo mundo. E até uma próxima live, tá bom, gente? Beijo. Um beijo, gente. Fiquem todos com Deus. Tenham um excelente final de semana. E agora vamos preparar uma próxima live, né? Um outro filme, né, professora Raquel? Exatamente. Tem vários, né? Vários. Outros assuntos. Beijo, gente. Um beijo, gente. Tchau. Tchau. Ô, Raquel.